Queria saudar a todos, muito boa tarde a todos. Em nome do Fórum de Entidades Empresariais, nós agradecemos a presença de todos, em especial do nosso vice-presidente da República, Hamilton Mourão, que realmente é uma grande honra recebê-lo, presidente. A imprensa e a todos que nos acompanham pelas redes sociais para essa conversa sobre as perspectivas econômicas do Brasil pós-Covid-19. Na plataforma restrita encontra-se o vice-presidente, nosso vice-presidente Hamilton Mourão, e os representantes do Fórum Empresarial. Então, estou eu, Sandro Mabel, presidente da FIEG, o Marcelo Baiocchi, presidente da Federação do Comércio, o José Mário Schneider, nosso deputado e presidente da Federação da Agricultura e Pecuária de Goiás, a FAEG, o Biratã Silva Lopes, que é presidente da Federação das Associações Comerciais, Industriais e Agropecuárias do Estado de Goiás, a FACIEG, o Valdir Ribeiro da Silva, presidente da Federação das Câmaras dos Dirigentes Lojistas de Goiás, FCDL, o Otávio Lage Siqueira Filho, nosso Otavinho, presidente da Associação Pro Desenvolvimento Industrial do Estado de Goiás, presidente, que reúne as maiores empresas de Goiás, o Rubens Filete, presidente da Associação Comercial, Industrial e de Serviços do Estado de Goiás, e o Luiz Alberto Pereira, que é o nosso homem das cooperativas, é o presidente da Organização das Cooperativas Brasileiras do Estado de Goiás. Eu agora gostaria de fazer as boas-vindas em nome de todos os participantes do Fórum Empresarial, que é um fórum que só busca desenvolvimento, presidente. Todas as nossas entidades convivem juntas, lutamos juntos, temos vencido essa pandemia junto. Os números aqui de Goiás foram positivos ainda de crescimento do PIB, porque nós temos uma agricultura pujante numa época que nós estamos colhendo safras e estamos exportando o dobro que exportamos no ano passado. Também a nossa indústria se manteve aberta na sua grande maioria, as indústrias essenciais, quase todas as nossas indústrias são essenciais, as farmacêuticas, as de alimento, as indústrias mecânicas, indústrias de todos os ramos que são essenciais na economia, inclusive a mineração, que se manteve aberta, e com isso nós conseguimos fazer com que o nosso PIB não caísse nessa pandemia que nós estamos enfrentando. Agora, os empregos, infelizmente, nós tivemos aí uma queda grande no mês de abril, de quase 20 mil empregos de carteira assinada, mas nós, se Deus quiser, iremos recuperar. Dizer que todos nós, presidente, temos muita confiança no Brasil, temos muita confiança no nosso presidente e no senhor também, que forma uma dupla importante. O senhor é um homem de muito conhecimento, equilibrado, uma pessoa que nós temos uma admiração pelo seu fácil trato, pela toda essa sua disponibilidade que o senhor sempre tem. Por isso, presidente, nós queríamos dizer que é uma honra para nós recebê-lo nessa live. Nós gostaríamos, o senhor tinha se proposto a vir pessoalmente. Aliás, o senhor disse para nós mais de uma vez, não, vamos ver se eu vou pessoalmente, é outra coisa pessoalmente. Então, mas aí as pessoas estavam cobrando tanto que nós estamos fazendo essa via live. Mas assim que for possível, a agenda do senhor permitir novamente, aí, esse ano ainda, ou no ano que vem, nós gostaríamos de poder recebê-lo novamente aqui em Goiás. E aí o senhor viria também aqui em Goiás, nós fazemos churrasco bom, fazemos muita coisa boa aqui, que nós gostaríamos de recebê-lo, então, para um novo encontro. Portanto, seja bem-vindo à nossa live, bem como todos que estão fazendo parte dela. Esse evento será realizado seguindo o formato de perguntas e respostas. Cada membro do Fórum Empresarial enviou sua pergunta, discutida com seus associados, ao senhor vice-presidente. E o senhor responderá uma a uma. Então, vamos aí para já dar andamento e seguirmos o seu horário, que nós estamos fazendo as aberturas mais rápidas para nós podermos escutar o senhor por mais tempo. Então, a primeira pergunta vem da FIEG, ao qual eu sou o presidente, Federação das Indústrias. Senhor vice-presidente, na falta de uma política de desenvolvimento regional, alguns estados adotaram programas de incentivos fiscais para dar competitividade, sobretudo, à indústria, mas também aos setores de logística e comércio atacadista. Como o senhor vê a importância de tais políticas neste processo de retomada das atividades econômicas
e estímulo ao retorno do crescimento do nosso PIB, principalmente após essa pandemia? Qual é a resposta do senhor, presidente? Bem, Sandro, obrigado aí, né? E mais uma vez o meu boa tarde a todos e a minha satisfação da gente poder conversar aqui ao longo desse período, né? E debater esses temas, né, que são de interesse, né, não só do estado de Goiás, mas interesse do país como um todo. A discussão em torno, né, do processo de retomada da economia é uma discussão que tem, né, permeado todos os grandes aí pensadores da área econômica e, obviamente, né, aqui dentro do governo, nós temos, né, buscado e tentado, né, chegar àquelas que serão as melhores soluções e que caibam efetivamente dentro do espaço fiscal que o governo brasileiro possui, que é um espaço fiscal muito limitado, como os senhores sabem muito bem, né? Eu considero, né, que nós estávamos, né, num rumo, né, liberal, né, uma situação onde tínhamos por norte as visões do Milton Friedman e, em determinado momento, o nosso governo teve que mudar radicalmente para uma posição keynesiana de injetar recursos na sociedade, mesmo com toda a dificuldade que nós tínhamos, né, seja dinheiro diretamente na mão daqueles mais necessitados, seja em socorro a estados e municípios, seja em abertura de linhas de crédito, seja na postergação do pagamento de impostos. Então, foram uma série de medidas que nós ainda não conseguimos quantificar efetivamente, temos estimativas, né, de qual será o nível de endividamento, né, ou seja, o déficit primário que nós iremos atingir esse ano. Mas não podemos descartar, né, exatamente essa questão da política de incentivos, porque todos nós aqui do governo concordamos que é papel, né, nosso buscar criar o maior número de facilidades para que a economia consiga retomar o seu curso normal. Não será simples, eu tenho uma visão muito clara que nós não vamos ter uma retomada em V e em paralelo de todos os setores da economia, cada setor terá o seu momento, né? Eu, no começo aqui no nosso bate-papo inicial, eu comentei que o nosso agronegócio, por exemplo, ele não está sofrendo, né, os problemas gerados pela pandemia, muito pelo contrário, ele está tendo até umas janelas de oportunidades maior, em vista de um mercado asiático estar reagindo, né, e buscando comprar o maior número possível de alimentos para lá, né? Então, estou vendo o aumento das exportações de carne, né, de soja, de milho, né, inclusive com vendas já de produção futura, né, ocorrendo, né? Agora, a indústria e principalmente o setor de serviço, né, né, esses dois, né, estão sofrendo choques da falta de oferta e da falta de demanda. Então, no período de, vamos dizer assim, que nós chegamos, né, a um momento de maior tranquilidade em relação ao vírus, nós vamos ter que buscar essa rearticulação da oferta e da demanda, né? As famílias, muitas sairão endividadas, outras perderão sua poupança, empresas passarão por isso também. Então, eu vejo que os governos, sim, terão que atuar dentro dos seus limites, né, por incentivos fiscais, por outros tipos de renúncia que puderem ser feitas, mas lembrando sempre que nós temos um limite em relação ao endividamento. Tá bem, Sandro? Está mudo, Sandro, seu microfone. Obrigado, presidente. Eu gostaria de passar ao Marcelo Baioc, que é o nosso presidente da Federação do Comércio do Estado de Goiás, FEComércio, que fizesse a sua pergunta. Obrigado, Sandro. Boa tarde, vice-presidente Mourão. Prazer em estar com o senhor, mesmo que virtualmente aqui em Goiás. E a pergunta que eu faço ao senhor é que as medidas de isolamento forçadas de fechamento do comércio impactaram de forma mais profunda o setor de comércio de bens, serviços e turismo, em especial as micro e pequenas empresas, com reflexo nos empregos. Em todo o país, o setor também foi o mais afetado pela crise econômica provocada pela pandemia. Que medidas de incentivo, apoio e estímulo econômico o governo federal projeta para o segmento?
Pois é, Marcelo, obrigado aí pela pergunta, né? Essa tem sido outro dos pontos, né, de discussão constante, porque houve uma liberação aí de linha de crédito e, de acordo com os dados que têm chegado ao Ministério da Economia, esse crédito travou do meio do caminho pela própria, né, vamos dizer assim, regulamentação aí dos bancos, né? E hoje mesmo, né, o ministro Paulo Guedes está discutindo esse assunto, né, de como fazer que esse duto, né, que o combustível flua por esse duto, porque ele travou, né? Então, o Fundo Geral de Investimentos, né, na nossa visão, a solução para isso, né? Atuar junto aos bancos públicos, que nós podemos ter uma atuação maior do que em relação aos bancos privados, apesar dos bancos privados estarem buscando, né, oferecer esse crédito a quem está necessitando, mas as condições, né, têm que ser melhor negociadas, né? A gente entende a questão bancária, né? O banco ele lida com o nosso dinheiro, na realidade, então ele tem que proteger o dinheiro de todo mundo que está depositado lá, né? Essa questão do risco é algo que os bancos levam muito em conta, né? Apesar da taxa Selic estar baixa, acredita-se que na próxima reunião do Copom ela vai baixar mais ainda, não chegaremos a um juro negativo, porque a inflação também, estamos vivendo nem inflação, um período de deflação nos últimos 2 meses. Então, o Paulo e a equipe dele, eles entenderam que esse crédito ele não chegou a quem necessitava e estão, então, junto aos bancos para ter uma garantia do Tesouro, de modo que o banco se sinta, vamos dizer assim, em condições de liberar esse recurso, né? O dado que eu tinha, que seria um recurso aí da ordem de 20 bilhões de reais, né, que poderia, então, ser aproveitado em proveito das micro e pequenas empresas. Ok, obrigado, presidente. Agora quem fará a pergunta é o nosso presidente, deputado José Mário Schneider, presidente da Federação da Agricultura e Pecuária do Estado de Goiás. Vai lá, presidente. Quero cumprimentá-lo cordialmente, nosso vice-presidente, Hamilton Mourão, cumprimentar todos os membros do fórum. E a minha pergunta, vice-presidente Mourão, é em relação ao Conselho da Amazônia. Nós sabemos que o governo federal criou o Conselho da Amazônia e colocou em muitas boas mãos, que é o senhor uma das pessoas mais competentes que nós temos hoje na República, reunindo vários ministérios, uma força-tarefa, no sentido da gente poder dar um norte naquela região tão importante para o Brasil. E o senhor como um profundo conhecedor também da Amazônia, né? E é claro que nós, principalmente do agro, nós vivemos muito uma grande praga no Brasil, que é a praga da desinformação. Essa desinformação ela vai para o exterior e ela volta como forma de retaliação ou mesmo de barreiras comerciais em relação aos nossos produtos, né? São informações inverídicas que são criadas e são colocadas para lá. A minha pergunta, objetivamente, é como o Conselho da Amazônia, a gente sabe que o senhor tem pilares que foram construídos no trabalho à frente desse Conselho da Amazônia, mas como o Conselho da Amazônia pode nos ajudar a mitigar e realmente a criar informações verídicas e condizentes com o tamanho hoje que o agro brasileiro representa. Deputado Zé Mário, obrigado aí pela pergunta, né? O Conselho, ele nasce, né, ou renasce, porque ele já existia, exatamente dentro dessa visão de que nós precisávamos ter uma coordenação e controle mais apropriada das ações governamentais, no sentido de podermos enfrentar, né, as irregularidades e, obviamente, na esteira das irregularidades, os mitos que são criados em relação ao que efetivamente ocorre na região da Amazônia. Então, tendo uma tríplice tarefa, né, de atuar na proteção, preservação e desenvolvimento sustentável da Amazônia, nós fizemos uma reunião em março, né, buscando, né, pela primeira vez ali reunir os ministros e, com isso, né, aprovarmos medidas iniciais, lançarmos as bases para um planejamento estratégico que está em desenvolvimento e que será discutido na próxima reunião do Conselho no mês de julho,
né? E, óbvio, que termos ações imediatas. Dentro dessas ações imediatas, uma era, óbvio, a busca da mudança da imagem. Nós perdemos o discurso, o domínio da narrativa ano passado. Então, a primeira coisa que a gente tem que reconhecer é que existem erros, né? Aí nós temos que ter a honestidade, né, de reconhecer os erros que foram cometidos, mas dizer que nós estamos atuando, né, que o governo não está se omitindo, e quando eu falo governo, eu falo em todos os níveis, assim como, né, os produtores brasileiros não se omitem, né, de ter a sua produção certificada, né, de forma a, ao ingressar no mercado internacional, serem plenamente aceitos. Então, como é que nós estamos travando essa luta? Por meio de entrevistas com a imprensa nacional e internacional, conversas com os embaixadores, principalmente da União Europeia. Eu me reuni com todos os embaixadores da União Europeia exatamente para falar sobre isso. Conversas, em particular, com os embaixadores da Alemanha, Noruega, que são os grandes financiadores do Fundo Amazônia, mais com o do Reino Unido, que também quer aderir ao Fundo Amazônia, né? E, em todas as oportunidades possíveis, lançarmos esta visão do que realmente ocorre e termos o domínio dos dados. A gente sabe que apenas 2% da nossa produção agrícola se dá na Amazônia Legal, né? E quando a gente fala em Amazônia Legal, parte dela é cerrado, né? Que é a área onde está essa produção. Agora, 30% da nossa pecuária vem da Amazônia. Isso é uma realidade, notadamente ali no estado do Pará, do norte do Mato Grosso, de Rondônia. Então, nossa outra função em relação aos produtores da Amazônia é mostrar a eles que, se eles, né, trabalharem dentro da regulamentação do Código Florestal, né, nós tivermos uma rastreabilidade daquela produção que vem de lá, né, nós só teríamos ganhos, inclusive porque nós vamos aumentar a produtividade sem precisar derrubar mais nenhuma árvore. Então, esses conceitos é que nós estamos buscando, né, passar para a comunidade internacional, hoje com a dificuldade aí existente pela pandemia do Covid, que já gera outras pressões por parte das ONGs ambientalistas e indigenistas, né, em relação à doença chegando em terras indígenas, e mais uma vez com dados contaminados. Um dado contaminado que eu vou citar aqui para os senhores, que toda hora é colocado, que tem 20 mil garimpeiros na terra indígena Yanomami. Ora, meus senhores, a população do estado de Roraima são 400 mil pessoas. Isso significa que 5% de Roraima está dentro da terra indígena Yanomami. Aí os senhores imaginem a quantidade de suprimento, de comida, que tem que ser transportado diariamente, semanalmente, para que essa turma coma pelo menos 2 vezes ao dia, né? Então, seria uma quantidade de aeronave voando, caminhões se deslocando pela BR-174. Então, são dados que são lançados a todo momento e terminam naquela teoria goebbeliana, né, de que uma mentira dita várias vezes, ela vira uma verdade. É o que ocorre. É exatamente o que está ocorrendo, né? Então, o nosso trabalho hoje é, em primeiro lugar, combater as ilegalidades, não aceitar as ilegalidades, normalmente invasões em terras indígenas, em áreas de proteção ambiental, conscientizar os nossos produtores, né? E aí grande parte dos pequenos produtores que se encontram lá na Amazônia, eles até hoje não têm o seu título de propriedade de terra. Então, é a nossa luta, junto com a ministra Tereza Cristina. O senhor está lá dentro do Congresso, a luta pela aprovação do PL 2633, que é fundamental ser aprovado, para que a gente avance na regulamentação fundiária da Amazônia, porque se não fizermos a regulamentação fundiária, nós vamos ficar eternamente enxugando gelo em relação a essa questão de desmatamento, porque não teremos a quem atribuir, né, digamos assim, a responsabilidade por erros cometidos. Também eu considero que a indústria das multas, ela tem que entrar dentro da capacidade do multado. Não adianta eu chegar para um produtor e dizer, olha aqui, eu estou te multando em 50 milhões de reais. Ele não vai me pagar, né? E vai ficar tudo por isso mesmo. É muito melhor eu aplicar uma multa que seja exequível, eu receber o dinheiro e o sujeito se entender que ele não pode avançar em irregularidades no terreno dele. Então, é isso que nós estamos fazendo, deputado. É uma luta grande. Eu, amanhã,
estou pedindo aos nossos ministros que estão diretamente envolvidos nesse combate às ilegalidades, não é? O Ricardo Salles, do Meio Ambiente, a Tereza Cristina, da Agricultura, o Heleno, do Gabinete de Segurança Institucional, não é? O Mendonça, do Ministério da Justiça. Fazemos uma pequena reunião amanhã, porque a gente precisa de um avanço um pouco maior, não é? Nesses próximos dias, porque eu sei que vai haver uma pressão grande, não é? Em relação ao que está ocorrendo na Amazônia, e aí é mais digamos assim, é mais um abacaxi para o governo descascar. Muito bem. Obrigado, presidente, pela resposta. Agora nós vamos escutar o nosso presidente Valdir Ribeiro da Silva. Ele é presidente da Federação das Câmaras dos Dirigentes Lojistas de Goiás, FCDL Goiás. Vamos lá, presidente Valdir. Boa tarde, vice-presidente Hamilton Mourão. Boa tarde a todos os companheiros aí do fórum. Vice-presidente, agradecemos muito ao governo as linhas de crédito liberadas para ajudar os empresários nessa pandemia. Como o senhor reconheceu há pouco, a maioria absoluta das empresas não teve acesso ao financiamento por conta da burocracia dos bancos. Como o governo planeja alguma reforma estrutural no Brasil pós-pandemia, que vai facilitar a vida dos empresários na tomada de crédito nesse contexto? A Alemanha, na crise de 2008, centralizou o socorro aos empresários no KfW, que é um banco de fomento de lá. Então, sem todas as instituições do banco. Gostaria que o senhor comentasse para a gente. Muito obrigado aí pela pergunta, Valdir. Essa questão, né, ainda mais principalmente aí no setor setor de serviços, né? O setor de serviços é o setor mais afetado da nossa economia, né? Não há dúvida disso aí. Grande número de pequenas empresas, né? Bares, restaurantes, lojas, né? Que não estão conseguindo, né, vender porque ficaram grande tempo parados, né? Alguns hoje, poucos estão abertos, né? As famílias também, né, estão retraídas para consumir, né? Teve gente que queimou sua poupança, teve gente que perdeu seu emprego, né? Então, está todo mundo aguardando o que vai acontecer. Então, o governo terá que realmente, né, dar um empurrão, seja na prorrogação, vamos dizer assim, para ter dinheiro na mão das pessoas, na prorrogação aí por tempo limitado, obviamente, né, do Corona Voucher, e, mais uma vez, a questão da linha de crédito, né, e com garantias aí do FGI, do Fundo Garantidor de Investimento, a utilização dos bancos públicos, e aí o papel do BNDES. Hoje eu li aqui no Valor Econômico que o Montesano está fazendo um trabalho extraordinário lá no BNDES, né? Ele está avançando realmente nesse aspecto. O BNDES, apresentar o recurso, né, colocar o recurso na mão de quem está necessitado, né? E óbvio que existem outras medidas estruturantes no país que estão paradas, né? Nós paramos, né? Parece que nós ficamos numa ressaca depois da aprovação da reforma da Previdência. Veio aquele período de final de ano, que a gente sabe que as coisas aqui no Brasil, né, não caminham na velocidade que deveriam caminhar, e de imediato entrou a pandemia, no momento em que nós tínhamos reformas, e aí entra a questão tributária, que afeta a todos, né? Então, nós precisamos simplificar os tributos. Então, aí a discussão do IVA dual é algo que tem que ser discutido, né? O deputado Zé Mário sabe disso, está lá dentro do Congresso sendo debatido, né? E, óbvio, também questão de regulamentação e excesso de burocracia, que ainda continuam, né, a perturbar o empreendedorismo ou quem quer ou quem necessita empreender aqui no Brasil. Então, o que eu vejo? Não é? O governo precisa fazer o crédito chegar a quem necessita, porque há dinheiro para chegar, né, às empresas, né, principalmente aí no setor de serviços, as pequenas e microempresas, micro e pequenas empresas, né, que necessitam desse recurso, e o governo precisa, né, estimular a criação de empregos, e aí entra a questão daquela
da emenda constitucional que criava ali a carteira verde e amarela, né? Que está tudo parado lá no Congresso e que nós necessitamos voltar a discutir isso aí. Okay, obrigado, presidente. Aqui nós temos 2 banqueiros no grupo, viu? Federação do Comércio, que é o nosso presidente, que cuida da Cicobi, e a OCB, que cuida da Sicredi também. Só manda dinheiro para eles, que eles emprestam mesmo. Essa turma é quente. Eu queria passar a palavra agora para o nosso presidente, o Biratã da Silva Lopes, que ele é presidente da Federação das Associações Comerciais, Industriais e Agropecuárias do Estado de Goiás, a FACIEG, e do Conselho Deliberativo Estadual do SEBRAE Goiás. Vai lá, presidente Biratã. Boa tarde, senhor vice-presidente. É um prazer muito grande recebê-lo em videoconferência aqui, falando para nós do Fórum Empresarial, mas especialmente para todos os empresários do Estado de Goiás. É muito importante essa fala do senhor para que nós possamos continuar essa batalha contra tantas coisas e tantas pandemias que estão acontecendo. Senhor vice-presidente, as micros e pequenas empresas encerraram 2019 com saldo de 731.384 empregos gerados, enquanto as médias e grandes empresas acumularam um saldo negativo de 81.127 postos de trabalho. Mesmo assim, as MPS enfrentam juros mais altos e pagam uma das mais altas cargas tributárias do mundo. Nesse sentido, o governo federal está fazendo para enfrentar essa triste realidade? O senhor acredita que a reforma tributária poderá ser a solução para garantir às micros e pequenas empresas um tratamento diferencial previsto em lei? Obrigado aí pela pergunta, Biratã, é muito bem colocado isso aí. Na realidade, a gente tem que fazer o nosso meia-culpa, porque desde a campanha eleitoral, né, nós viemos com o discurso de que a gente iria garantir maior liberdade de empreendimento e aí, nisso aí, a redução da carga tributária, ou, pelo menos, né, vamos colocar assim, uma reforma inicial que permitisse, né, um sistema amigável de tributos, né, e sem ser tão regressivo como ele é hoje, né? O nosso sistema tributário é extremamente regressivo, penalizando sempre, né, o pessoal mais necessitado. E, no caso específico aí, até as pequenas e microempresas, que são grandes geradoras, né, de emprego, principalmente nos tempos que nós estamos vivendo, nos tempos modernos, né, com essa mudança das relações comerciais, fruto, vamos dizer assim, do avanço da tecnologia, né? E que nos leva cada vez mais para um mundo digitalizado e, com isso, esse setor se expande numa velocidade muito grande, diferente do que era o modo de produção conhecido aí ao longo do século passado, né? E que agora a gente tem esse novo modo de produção que nós comumente chamamos da economia do conhecimento. Então, nós temos que avançar nessa questão. A questão tributária está emperrada, né? Tem o projeto lá do Senado, tem o projeto da Câmara de Deputados, tem as visões do Paulo Guedes, né? Está mais do que na hora que a gente tem que sentar e nós que somos responsáveis por solucionar o problema, quando eu falo nós executivo e legislativo, né, somos os responsáveis por apresentar a solução. Não é um problema simples, porque os interesses envolvidos na questão tributária são os mais diversos possíveis, né? A gente sabe que toda vez que nós vamos tocar em interesse, seja de quem recebe dinheiro do governo ou tem acesso a dinheiro do governo e que isso pode mudar de mão em algum momento, gera a maior confusão e a maior celeuma e inicia-se aquilo que na linguagem militar a gente chama de manobra de cavalaria, né? Trocar espaço por tempo. Ficar todo mundo retardando, né? Enrolando e aí deixando, vamos empurrar com a barriga, né? Empurrar com a barriga. Então, nós temos uma responsabilidade grande nisso aí, né? E eu acho que, né,
ao retorno das atividades do Congresso, ou mesmo agora ainda, né, com essas atividades sendo conduzidas de maneira virtual, a gente tem que tocar essa discussão para frente, porque ela faz parte, sim, do reerguimento da economia para o ano que vem. Aí não pode ficar esperando, não, vamos esperar depois da eleição municipal. Não, temos que avançar, né? Temos que avançar na discussão, botá-la na mesa aí efetivamente, né? E eu não sou um tributarista, obviamente, né? Mas o que nós temos de conhecimento desse nosso sistema? É um sistema complicado e caro, né? Ele custa uns 75 bilhões de reais por ano para o governo e para as empresas, né? Para manter ele em pé. É muito dinheiro. E tem 400 a 450 bilhões de reais de sonegação / evasão, né? Então, é o que eu digo, se nós fizermos uma reforma que a gente corte esses valores pela metade, né? Que diminua pela metade a sonegação e o custo, nós teremos obtido uma vitória extraordinária, né? Ou seja, dentro daquela visão, o ótimo é inimigo do bom, vamos buscar um bom. Um bom já permite um avanço e resolve o problema aí pela próxima década, de modo que só depois de 2030 a gente volta a tratar desse assunto, tá? Mas é responsabilidade nossa, o Biratã, botar esse assunto na mesa. Ok. Presidente Mourão, agora quem vai falar é o Rubens Filer, que é o nosso presidente da Associação Comercial, Industrial e de Serviços do Estado de Goiás. Vamos lá, presidente Rubens. Boa tarde, vice-presidente Hamilton Mourão. Muito obrigado por essa oportunidade, respostas extremamente esclarecedoras até o momento. E a Associação Comercial, a CIEG, gostaria de fazer uma explanação antes da sua pergunta. A ampliação da massa salarial ocorreu de forma lenta em 2019. Sua relação com o crescimento é direta. A previsão era melhorar para 2020. Isso pode levar a 20 milhões de desempregados em curto prazo de tempo, quase dobrando a taxa de desemprego. Com as contas públicas comprometidas e as empresas arrochadas, qual a estratégia para retomar o emprego, a massa salarial e o crescimento nesse cenário de arroxo? Obrigado aí, Rubens. O governo, né, desde o começo da pandemia, eu vou fazer um pequeno preâmbulo antes de entrar efetivamente no ponto focal da tua pergunta, né? O governo se comunica mal, né? A gente se comunica mal e aí não consegue muitas vezes transmitir o que está fazendo de uma forma organizada. Mas se os senhores olharem, o governo procurou trabalhar na harmonização das 3 curvas negativas que iriam aparecer. Uma era a curva da pandemia, né? Ou seja, a gente não podia permitir que a doença avançasse numa velocidade tal que não coubesse dentro do nosso sistema de saúde público. Então, o governo procurou trabalhar nisso aí, com todos os, né, avanços e recuos havidos, com troca de ministro, né, confusão, cloroquina, não cloroquina, né, mas o governo procurou trabalhar nisso aí. Procurou trabalhar na curva do emprego, né, com medidas que visassem, né, manter o emprego, né, ou pelo menos, né, com os contratos serem suspensos, mas após o término a pessoa voltar a trabalhar, o governo pagar parte do salário e também medidas para manter a atividade econômica no mínimo por meio das linhas de crédito, por meio do recurso colocado na mão das pessoas que não tinham empregos formais. Então, nós procuramos trabalhar essas 3 curvas, né, da forma mais harmônica possível. Agora, como é que vai voltar isso? Né? Para mim, a resposta é clara, é infraestrutura. A infraestrutura é a atividade que congrega todas as outras, né? Porque se eu for construir uma ferrovia, eu vou precisar de gente que produza trilho, que produza dormente, que produza máquina, né? Eu vou ter, são áreas onde o emprego é em massa, gente com menor qualificação pode ser empregada nisso aí, né? Agora, como que nós vamos botar a infraestrutura se o governo não tem espaço fiscal para isso? Então, nós temos que atrair os parceiros privados, né? Ontem eu tive uma reunião aqui com um grupo, né, que está trabalhando nisso aí, né? Aí aquela visão, né, do blended investment, né, que é uma visão moderna, com dinheiro que está sobrando no mundo. O mundo tem dinheiro sobrando.
Não é? Os árabes estão cheios de dinheiro. Então, nós temos que nos apresentar para eles, temos que ser mascates dos nossos projetos. É o trabalho lá do ministro Tarcísio na infraestrutura, é o trabalho da turma do PPI, não é? Que está lá subordinado ao Paulo Guedes. Nós temos que atrair esse povo para cá, não é? Para que ele invista aqui e ele saiba que aquele dinheiro que ele vai aplicar aqui no Brasil, na construção da ferrovia Oeste-Leste, não é? Da Ferrogrão, não é? Das concessões de portos, de aeroportos, não é? De rodovias, ele vai receber esse recurso nos próximos 20 anos, não é? Com um ambiente de negócio saudável e que ele tenha, não é? Condições de... Qual é o papel do governo? O governo, nessa hora aí, o governo tem condições de, quando flutuar o negócio, o governo ter os aportes necessários para que o investidor privado tenha segurança, né, para trazer o seu recurso. Daí essa visão, né, do blended investment. Então, Rubens, é essa forma, eu acho que a infraestrutura é a grande saída, né? Nós temos o quê? Um espaço fiscal aí para botar uns 3, 4 bilhões no governo, vamos colocar assim, num primeiro momento, mas nós temos que estar trabalhando forte desde hoje, e é o que o Tarcísio tem aí, tem em torno de 40 e poucos projetos aí, né, de concessão, né, de investimento direto, que nós temos que atrair o dinheiro que está fora do Brasil, né? E aí temos que fazer o nosso dever de casa aqui, né, porque se coloca, né, a imagem, né, de que o país vive, né, uma instabilidade institucional. Eu me recuso a dizer que há instabilidade institucional. Aqui nós temos muito mais instabilidade emocional, né, do que institucional. As instituições estão aí funcionando, todo mundo dando seu pitaco, e agora as emoções muitas vezes vão à flor da pele, palavras saem e voltam, né? A palavra que sai da boca ela não volta mais, e aí a turma tem que buscar amenizar isso aí, né? E usando a velha filosofia do grande Neném Prancha, vamos botar a bola no chão, né? Afinal de contas, a bola é de couro, o couro vem da vaca e a vaca come grama, né? Então, bola no chão. Amém? Muito bem, isso. Agora nós vamos escutar a pergunta do nosso presidente Otávio Lages Siqueira Filho, que ele é da Associação Pro Desenvolvimento Industrial do Estado de Goiás, ADIAL. É uma associação, presidente Mourão, que reúne aí as maiores empresas, tanto na área comercial, como de negócios, como também industrial. Então, Otavinho, você está com a palavra. Obrigado, Sandro, vice-presidente Hamilton Mourão, muito obrigado por essa oportunidade de estarmos juntos aqui, atendendo aquela visita que nós fizemos aí junto com o Sandro, né, um convite de que Goiás pudesse ser brindado com tantas coisas boas que você tem feito, que o senhor tem praticado aí no governo, na representação que você tem. Isso nos alegra muito, nos dá uma tranquilidade muito grande. E a nossa pergunta pela DIAL, a preocupação nossa, presidente, é que a gente produz muita matéria-prima, somos competitivos, mas falta talvez um pouco mais de incentivo para agregar valor, exportarmos algum produto com valor agregado mais alto. É o caso da soja, por exemplo. Exporta muita soja, poderíamos exportar o farelo. É o caso também do minério de ferro, né? A gente exporta o minério de ferro e importamos chapas de qualidade. Então, qual que é a política para que o PIB industrial cresça, gerando emprego, gerando divisas, agregando valor? Eu venho do setor que teve apoio do governo e recebemos aí um incentivo a produzir etanol. Naquela época que a crise do petróleo era muito grande, o Brasil não tinha produção de petróleo, então o álcool foi importante. Então, fica aí a nossa pergunta sobre a política para fazer crescer o PIB industrial do Brasil, agregando valor. Eu vejo, viu, Otávio, que a pandemia ela abriu novos canais, vai abrir novos canais, né? Aquilo que, né, considero que é um dos pilares do verdadeiro capitalismo, que é a destruição criativa, ele vai acontecer agora, está acontecendo. Então, nós vamos ter que nos colocar, né, nessa proa, nesse vento, aproveitar esse vento. E o que eu falo em aproveitar esse vento? E aí, né,
fortalecer a nossa indústria. Para mim, não haverá sombra de dúvida que muita coisa que era produzido no leste, na Ásia, vai sair de lá. Porque os grandes chegaram à conclusão que não podem colocar todos os ovos na mesma cesta, né? E vão retirar essa produção. E aí nós temos que nos apresentar nessa hora, nós, Brasil, como o parceiro confiável para essa produção vir para cá. Esse é o que eu considero que tem que ser o trabalho do governo brasileiro. O governo brasileiro tem que ser o indutor, o facilitador de trazer esses investimentos, essa produção industrial, aproveitando a nossa capacidade instalada. Vamos colocar, nós temos uma capacidade ociosa, nós temos energia ociosa, temos condições de avançar mais ainda na produção de energia e energia limpa, né? Vamos lembrar isso aí, a gente não queima petróleo e carvão, né? A nossa matriz energética grande parte dela renovável, seja hidrelétrica, seja eólica, seja fotovoltaica, né? Então, nós aproveitarmos essas condições que nós temos aqui no país e atrairmos esse pessoal que vai se retirar lá da Ásia, vai se retirar, né? O Japão já está tirando, os Estados Unidos e a China, isso aí vai ser uma boa confusão, a União Europeia está nessa pressão, então nós temos que arrumar a nossa casa aqui. Eu volto a falar o que na minha resposta que eu dei ali para o Rubens, né? Nós temos que reorganizar as coisas aqui no Brasil, de parar com essa brigalhada que nós estamos, com esse clima de fla-flu que está aqui dentro do país, né? Cloroquina sim, cloroquina não, né? Eu chego até a dizer, viu, Otávio, o seguinte: se o Bolsonaro fosse a favor contra a cloroquina, ninguém seria a favor, tá? Do jeito que se instalou a coisa, tá? Da forma como está. Não há bom senso, né? O bom senso parece que ele ficou escondido em algum lugar aí, tá? Então, a gente acertar isso. Eu já conversei com o embaixador americano sobre esse assunto, né? Ele se mostrou receptivo, né? As nossas conversas com os representantes de União Europeia, com representantes dos grandes bancos. Ainda ontem eu tive uma reunião aqui de manhã virtual, igual a essa, com o pessoal do Council of Americas, toquei nesse assunto novamente. Então, nós temos que vender o Brasil como um lugar confiável, onde essa turma pode chegar, usar a nossa capacidade instalada, que está aí ociosa, e, a partir daí, a gente começar a produzir, né, utilizando os insumos que nós temos aqui e passar a exportar, então, produtos com valor agregado, que não sejam, vamos dizer assim, que não nos deem retorno apenas, mas muito mais vamos dizer assim, pelo conhecimento que está embutido ali, que esse é o que realmente gera valor, tá bom? Presidente, nós temos agora a última pergunta, apesar de nós temos aqui centenas de perguntas aqui, presidente, tem uns irritados aqui comigo que eu vou falar, eu vou ter que pedir desculpa por causa do seu tempo. Eu falei para eles, olha, depois nós vamos mandar as perguntas para o nosso presidente Mourão. Então, como último, nós temos aqui o Luiz Alberto Pereira, que é o nosso presidente da Organizações das Cooperativas do Brasil, aqui do estado de Goiás. Banqueiro também, porque tem o Sicredi dele lá, que nem o Marcelo Baioc. Ele disse que mandou dinheiro, ele distribui para tudo quanto é pequeno e médio, não tem problema com ele, não. Luiz Alberto, a sua pergunta, por favor. Boa tarde. Obrigado, presidente Santos. Parabéns aí pela iniciativa de trazer o nosso vice-presidente ao nosso convívio. Em seu nome, eu cumprimento nossos colegas do Fórum Empresarial. Boa tarde, vice-presidente Hamilton Mourão. Eu vou fazer uma pergunta mais voltada ao cooperativismo, se bem que o cooperativismo transpassa todas as áreas que foram aqui tratadas. Nós temos 7 ramos do cooperativismo, então ele está aqui representado por todos os meus colegas. Mas a minha pergunta é o seguinte: o cooperativismo no Brasil, ele é responsável por cerca de 12% do PIB e influencia, direta ou indiretamente, a vida de quase 60 milhões de pessoas. É responsável por 50% do PIB agropecuário. 50% do PIB agropecuário passa por uma cooperativa. O senhor entende que os diferentes governos têm estimulado suficientemente o cooperativismo no Brasil? Como o atual governo visa fomentar as cooperativas brasileiras? Muito
Muito bom, Luiz Alberto, obrigado aí pela pergunta, né? O cooperativismo, né, muitas vezes, ele é mal entendido. Existe uma visão da esquerda, por exemplo, que ela olha aquelas pequenas cooperativas, né, e não entende a questão macro. Então, em alguns governos houve, né, vamos dizer assim, anteriores, houve realmente, né, um incentivo. Eu vejo, né, o cooperativismo como solução para diversas regiões, e aí principalmente a Amazônia. O cooperativismo ele tem um largo campo, né, para atuar na Amazônia, né? Ele está presente ali em alguns estados do Sul, aí na região do Centro-Oeste, né? E ele, como você bem colocou, né, grande parte da nossa produção agrícola gira em torno disso aí, e o conceito é muito claro, né? O conceito do cooperativismo é o conceito vamos dizer assim, de que todos, né, se apoiando mutuamente, terão um resultado, né, muito maior do que se cada um agisse individualmente, né? Então, é esse conceito, né, é uma questão conceitual isso, que tem que ser expandida, até porque, né, existe algo que é da nossa genética, da natureza do povo brasileiro, o nosso individualismo é muito grande. Então, a gente tem que romper, em muitos lugares, essa visão individualista, né? Eu acho que o papel do governo, né, mais uma vez aí, é fomentar, fazer com que as experiências bem-sucedidas cheguem a outros lugares. Então, por exemplo, na nossa Comissão de Desenvolvimento Sustentável, lá da Amazônia, nós estamos já tratando dessa questão de estabelecimento de cooperativa, de avançar num cooperativismo, na exploração, né, da biodiversidade, da bioeconomia, que eu vejo isso como um futuro muito grande para a região da Amazônia e aproveitando, obviamente, as experiências bem-sucedidas, tanto no sul do país, que eu vi lá no Paraná, em Santa Catarina, aí no próprio Centro-Oeste, que eu conheci algumas. Então, eu vejo que o governo ele tem que fazer avançar isso e tem que fazer avançar, vamos dizer assim, fornecendo as melhores práticas, incentivando, né, a que o cooperativismo ocorra, e isso está muito ligado ao crédito que vai ser disponibilizado, ao estabelecimento de entidades de crédito que permitam que os cooperativados, né, tenham acesso à assistência técnica e tenham condições de avançar na sua produção. Presidente, nós queríamos aí, chegamos ao final, o encerramento, nós queríamos agradecer ao senhor. Nós queríamos que o senhor ficasse com uma dívida conosco de voltar pessoalmente um dia do senhor, de fazer um churrasco bem gostoso para o senhor, uma pimentinha Mendes, daquela que nós levamos para o senhor também, fazendo propaganda aqui. Então, fica aí o nosso muito obrigado. Nós não temos considerações finais, porque o tempo está esgotado, mas deixaríamos aí para o senhor fazer as considerações finais do senhor com uma palavra de otimismo para nós, num Brasil para frente, num Brasil que nós vamos levar cada vez mais crescer, que nós estamos prontos para isso, para trabalhar aí de mãos dadas com quem quer trabalhar, que é o caso do senhor e do nosso presidente Bolsonaro. Um grande abraço do senhor e muito obrigado. Palavra do senhor final. Obrigado, Sandro. Muito obrigado aí a todos, né? Nós estamos enfrentando, né, um momento difícil na história da humanidade. Mas eu queria lembrar que 100 anos atrás, né, a humanidade também enfrentou 2 epidemias e as venceu, né? Uma foi a gripe espanhola, né? Chamam de gripe espanhola, mas na realidade ela começou no Kansas, lá nos Estados Unidos, né, e avançou para a guerra com as tropas, para a Europa com as tropas, né, americanas que foram combater lá no final da Primeira Guerra Mundial. A gripe espanhola atingiu em cheio o mundo, 40 milhões de pessoas morreram. Não vai acontecer isso agora com a Covid-19, não vamos chegar nesse nível, obviamente. No Brasil, muita gente, né, foi atingida por ela. E tínhamos outra epidemia que nasceu naquele momento, que foi a epidemia do bolchevismo, a epidemia do comunismo. E essas 2 epidemias foram debeladas, né, ao longo do tempo. Então, o que eu quero deixar claro é que essa epidemia do Covid-19 e é uma outra epidemia que graça do mundo, que é esse tribalismo, né, essa brigalhada excessiva que acontece no mundo inteiro e tem reflexo aqui no Brasil, nós vamos passar por cima disso, né, por meio de quê? Por meio do diálogo, por meio da busca da harmonia,
enaltecendo os valores, né, da formação da nacionalidade brasileira, uma nacionalidade formada pela junção de 3 grupos étnicos distintos, não é? Do europeu, do africano e do indígena que estava aqui. Nós somos esse produto, nós já vencemos outras situações difíceis, vamos vencer essa e vamos avançar, não é? Com o trabalho de todos. Então, muito obrigado pelas perguntas, por essa oportunidade e espero, uma próxima vez, que estejamos reunidos, né, juntos, para desfrutar aí do churrasco que o Sandro falou. Pode deixar que eu levo o uísque, Sandro, sem problema. Obrigado, presidente. Um grande abraço ao senhor, Deus o acompanhe e continue dando toda essa visão que o senhor tem e esse equilíbrio para continuar ajudando a levar o Brasil à frente. Um grande abraço, obrigado a todos nós. Eu peço desculpas aos nossos ouvintes que mandaram centenas de perguntas, mas infelizmente o tempo não é possível. Obrigado, presidente. Um grande abraço. Valeu, obrigado, gente. Um abraço a todos aí.